certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela e ele o comeu. Vamos para o versículo 7 agora. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Versículo 13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho, entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Versículo 17. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de todo ser vivente. Muito bem, quanto conteúdo aqui. Mas a proposta hoje à noite é a seguinte: para a gente compreender bem esse texto, nós precisamos entender os dilemas que Eva passou a enfrentar a partir do momento da tentação e da queda. Eu vou apresentar dois, tem muito mais, né? Esse texto é muito rico, mas hoje nós temos a ceia, daqui a pouquinho também temos a assembleia, então eu tive que dar uma enxugada aqui, mas nada melhor, né, irmão, do que comer um bom arrozinho e feijão, né? Então hoje a gente vai ter um arroz e feijão aqui bem gostoso e nós vamos aprender muita coisa boa aqui também. E já peço perdão se eu não conseguir ser rápido, porque pastor sabe como é que é, né? A gente sempre tenta, viu, irmãos? Eu vou tentar de verdade, viu? Mas quando eu falo assim, vocês não botam muita fé não, tá? Mas estou vendo que vocês estão animados aqui, vocês vão ficar até o fim, né? Para a glória de Deus. Vamos lá. Como você já conhece a história, o texto relata o que chamamos da queda do homem. Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden para desfrutarem de plena intimidade com Ele e experimentarem o ápice de tudo o que a criação poderia oferecer. No entanto, naquele ambiente perfeito surge a serpente, ela tenta a mulher e essa, por sua vez, leva Adão a participar do ato de desobediência. Ambos pecam. E por causa desse pecado, a morte, o sofrimento, a miséria entram na história da humanidade. E quando Eva se encontra com a serpente,
ela começa a lidar então com esses dilemas. Quando Eva dá ouvidos à serpente e cai em pecado, ela começa a lidar com esses sentimentos, esses dilemas. E é justamente a promessa do Natal que traz a resposta e o remédio, os remédios para esses dilemas que ela está enfrentando. O Natal é a resposta, Jesus é a resposta para esses dilemas que o pecado trouxe ao mundo. O primeiro dilema que a gente encontra aqui na vida de Eva, especialmente, né, estamos usando ela como exemplo aqui de personagem, é o dilema da identidade. O dilema da identidade. Note que o âmago da tentação não está simplesmente em comer um fruto. E muitas pessoas imaginam isso, fazem essa interpretação. Muitos acreditam que o grande centro da tentação da serpente sobre Eva foi o sabor, foi o prazer de comer algo proibido. Mas isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. A grande verdade que a gente encontra aqui é que o coração da tentação estava no desejo de ser como Deus. Geralmente, quando você está sendo tentado a pecar, independente de qual meio seja, a decisão que você está tomando não é simplesmente o pecar, mas é ser Deus e ter o controle sobre a sua vida. Essa é a ideia. Satanás sabe muito bem disso. É por isso que ele diz, você comer vai ser como Deus, hein? A serpente abordou Eva dizendo, é verdade que Deus proibiu vocês de comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim? E Eva, com boa intenção, corrigiu. Não, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que não podemos comer, nem tocar, para que não morramos. Então a serpente rebate e diz, certamente vocês não morrerão. Percebam que a serpente inverteu completamente a palavra de Deus. Deus havia dito, certamente vocês morrerão no dia em que comerem. A serpente negou essa verdade com firmeza, plantando a dúvida no coração de Eva. É uma inversão completa. Deus disse, vocês vão morrer. Mas Satanás disse, vocês não vão morrer. Presta atenção nisso, crente. O diabo, ele ama inverter as palavras do Senhor. Enganar a gente. Negar aquilo que Deus disse. Ele ama fazer isso. Aqui está o centro, o âmago da tentação. Vocês serão como Deus. Agora, deixa eu situar você aqui um pouquinho mais. Vamos lá, vamos cavar um pouquinho mais. Deus, ele criou Eva de maneira perfeita. Certo? Você crê nisso? Inclusive tem algumas pessoas que falam assim, né? Depois do rascunho vem a obra-prima, né? Até os homens concordam, né, homens? Né, homens? É, claro, vai negar para você ver, viu? Pois é. Eva foi criada de uma maneira perfeita. Eles foram colocados em uma posição elevada em relação ao restante da criação. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Deus declarou, façamos o homem e a mulher a nossa imagem. A trindade aqui trabalhando junto. Pai, Filho e Espírito Santo, façamos. Por isso que o verbo está no plural aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem e a mulher a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para quê? E aqui tem um propósito, tem uma finalidade. Olha que incrível como que é a palavra de Deus. Claro, a gente que gosta de dificultar as coisas, não é?
Vamos fazer o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança para propósito, finalidade, o quê? Dominem sobre toda a criação. Homem e mulher foram chamados a governar a criação como representantes de Deus em harmonia com a sua vontade. Por isso, a vida humana possui um valor único, colocado por Deus acima de toda e qualquer outra criatura. Vamos abrir um parêntese aqui. Eu tenho um pet em casa. E eu amo como se fosse minha filhinha. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente amando mais bicho do que gente. E isso não está certo, sabe por quê? Porque quem foi feito a nossa imagem e semelhança foi o nosso próximo. Deus nos colocou para governar sobre a criação, porque somente em nós existe a imagem e semelhança do Senhor. O que isso significa? Por que isso é importante? E aqui a gente precisa voltar então para o dilema da identidade. Irmãos, quando Eva foi tentada, ela foi convidada a rejeitar essa identidade gloriosa que ela recebeu do próprio Deus. A serpente disse para ela: não basta ser o melhor da criação, não basta carregar em si a imagem e semelhança do Criador. Bom mesmo, Eva, é ser como o Criador. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui, sabe qual que é? Eva se perdeu tanto da sua identidade, que ao invés de mandar na serpente, a serpente que estava mandando nela. Vocês perceberam isso? Quem foi criado para mandar em quem aqui? Quem foi criado para mandar em quem? Quem foi criado para colocar nome nos bichos e cuidar deles? Eva. Mas é isso que está acontecendo aqui. Ela perde a sua identidade. Ela dá ouvidos à serpente. Porque não basta ser o melhor da criação. Eu quero mesmo é ser como o Criador. Foi isso que foi plantado no coração de Eva. E isso revela algo que todos nós experimentamos. Um senso de inconformidade com quem nós somos. Aí a gente traz para a nossa vida isso. A grande verdade, meus irmãos, é que desde o jardim nós carregamos um desconforto com a nossa própria identidade. Quando nos olhamos no espelho, muitas vezes nós pensamos: eu sou alto demais, eu sou magro demais, ou eu sou gordo demais, ou eu não sou inteligente o suficiente, eu não tenho sucesso bastante. Nós vivemos em uma constante busca por algo que nos complete, nunca satisfeito com o que Deus nos fez para ser. Porque não basta ter a imagem do Criador, não basta governar sobre a criação. Eu quero ser como o Criador. Assim como Eva, nós rejeitamos a identidade que Deus nos deu e começamos a buscá-la em outras coisas. No trabalho, na aparência, na família, nos bens materiais. Eva não era mais a auxiliadora idônea, a parceira criada por Deus para dominar a criação junto com seu marido. Agora ela busca identidade em tudo ao seu redor e ela se perde. E quantos de nós também estamos nessa busca desenfreada? Estamos buscando a nossa identidade em coisas que não podem nos completar, que sempre nos deixarão insatisfeitos.
Enquanto você não entender quem você é em Jesus Cristo, você vai viver assim, perdido. Querendo ser o Criador, querendo tomar o lugar de Deus. Esse padrão continua, encontramos nossa identidade em roupas, em carros, maquiagem, redes sociais, até mesmo nos filhos, no status financeiro, em tudo, menos naquilo que Deus nos criou para ser. E assim nos tornamos como Eva no jardim. Não basta ser o melhor da criação, a gente quer ser mesmo, é o Criador. Todo aquele que rejeita a identidade proposta por Deus, fatalmente cairá sobre o domínio de 2 tiranos. Eu ouvi isso daqui em algum lugar. Enquanto eu treino, eu coloco podcast, eu ouço pastores que eu admiro muito, e eu estava ouvindo isso daqui, não me lembro quem foi, mas isso aqui cabe perfeitamente para a gente entender melhor isso que nós estamos conversando. Todo aquele que rejeita a identidade proposta por Deus, fatalmente cairá sobre o domínio de 2 tiranos. O primeiro tirano que aceitamos, quando rejeitamos a identidade que Deus nos dá, é a tirania do outro. A partir daí, nós queremos ser aquilo que os outros querem que sejamos. Já passou por isso? Queremos ser o que as redes sociais, queremos ser o que o nosso cônjuge, queremos ser o que os nossos pais, queremos ser o que os nossos filhos dizem que devemos ser. Quantos dilemas isso traz no coração de uma criança, de um adolescente, quando um pai chega e fala, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E aí quando chega na escola, os colegas de escola falam, não, quando você crescer você tem que ser aquilo. E aí a gente fica ali, né, naquele jogo perdido, quem que eu sou? Quem que eu devo ser? O que que eu devo fazer? Queremos ser o que o mercado de trabalho diz que devemos ser. Você tem que ser graduado, pós-graduado, você tem que seguir essa carreira, e é por ela que você é definida. Tanto que quando perguntam para a gente o que nós somos, a primeira coisa que a gente fala é o quê? A nossa profissão. O que você, sou professor, sou advogado, sou isso, sou aquilo. É sua profissão que te define? Nós gastamos a nossa juventude, o nosso dinheiro, os nossos recursos tentando ser aquilo que os outros esperam de nós. Até mesmo igrejas que oprimem pessoas a serem o que eles querem que elas sejam. E no final nos damos conta de que nossa vida se tornou miserável e a gente está perdido, a gente vai chegando numa idade assim, tipo 40, e aí a gente olha para trás e fala, meu Deus, quem eu sou, onde eu estou e para onde eu estou indo? Estou perdido, porque eu tentei ser o que todo mundo disse que eu deveria ser. E hoje, tentando ser tudo, eu não sou nada. Tentando encontrar, eu me perdi. Buscamos agradar os outros, mas nunca encontramos satisfação nisso. Então chega um momento que você diz assim, basta. Basta. Especialmente quando a gente fica maior de idade, né? Chega. Não vou ser mais o que ninguém fala, eu vou ser o que eu quero. Aí o pastor que estava explicando isso, ele diz, que tolice. Você agora está apenas debaixo de um outro tirano. Eu quero ser eu mesmo, sabe? Chega. Ao invés da tirania do outro, agora você está debaixo da tirania do eu. Nós buscamos status, famas e reconhecimento, mas ao acordarmos de manhã, vemos que não somos nem um pouco essa estrela que nós desejamos ser, e a frustração nos invade. Você sabe que você está muito longe de ser o que você quer ser.
e a gente se frustra. A verdade é que sempre haverá alguém mais bonito, mais bem-sucedido, mais magro, mais forte. A grama do vizinho é sempre mais bonita, mais verde. Vivemos uma vida miserável, seja como escravo dos outros, seja como escravo de nós mesmos. O nosso coração é enganoso, não se esqueça disso. Os nossos sentimentos podem acabar com a gente. Não caia debaixo da tirania do outro e também não caia debaixo da tirania do eu. Quando Deus diz para Eva, Eva, eu vou mandar o descendente, Deus está dizendo, Eva, eu vou resolver o teu dilema de identidade. Eva, eu vou responder a pergunta que você faz de manhã cedo, quando você olha no espelho e diz, quem sou eu? Eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu estou me tornando. Eu vou resolver esse problema. Essa pergunta é respondida pelo seu descendente, que eu vou enviar. O período do Natal, irmãos, é um período em que a gente se encontra com a gente mesmo, com a nossa verdadeira identidade. O período do Natal é um convite da palavra de Deus para que a gente possa se encontrar com a nossa verdadeira identidade. Por quê? Porque Jesus é o humano que nós devemos ser. Jesus é o Natal. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente se encontra com a gente. Porque quando a gente olha para Jesus, não tem outra reação a não ser, Ele é o cara que eu tenho que ser. Ele é a pessoa que eu quero seguir. Ele é a pessoa que eu quero imitar. É por Ele que eu vou viver, é por Ele que eu vou dar a minha vida. Não tem outra reação para quem se encontra com Jesus a não ser essa. Em Jesus nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Quando a gente passa a vida inteira tentando encontrar a nossa identidade em tudo, em todos. Quando a gente se encontra com Jesus é diferente. Quando a gente olha para Ele é diferente. As escamas caem. O orgulho vai por terra. As nossas armas caem ao chão. E quando a gente olha para Ele, a única coisa que vem à nossa mente é: eu encontrei. Ou eu fui encontrado. E não tem outra coisa que eu não quero ser, a não ser Jesus. Não tem outra referência, não tem outro exemplo, não tem outro Deus que eu não queira servir, que não seja o Senhor Jesus. Quando você tiver esse encontro, não haverá dúvidas. Se você ainda tem, é porque talvez você ainda não encontrou. O pecado faz a gente se perder, mas Jesus faz a gente se encontrar. Apenas e somente Cristo somos quem verdadeiramente fomos criados para ser. Apenas em Cristo somos quem verdadeiramente fomos criados para ser. Jesus se fez gente para a gente ser gente como Jesus. Isso é o Natal. E sabe quem é Jesus? Quantas coisas Jesus é, não é? A gente cantou isso hoje. Luz do mundo. Ele é o pão que alimenta o faminto, vinho esmagado. Mas qual que foi a definição que Deus deu para Jesus? Deus Pai. Lucas nos responde:
Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz, e essa voz é de Deus Pai. E Deus Pai definiu Jesus assim: você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Eu sei, tem dias que você acorda e a voz da sua mente diz que você não é ninguém. Diz que você é um perdedor, que não vale a pena mais lutar, que a vida acabou. Eu sei que muitas vezes você vai para o trabalho e você é humilhado por colegas, por superiores, dizendo palavras de baixo calão, dizendo palavras que humilham, que machucam. A voz que eu mais brigo é a minha própria voz. Todos os dias, eu tenho que lutar contra a minha voz que diz que eu não vou conseguir, que diz que eu tenho que desistir, que diz que eu tenho que largar tudo. Mas eu preciso me lembrar da voz que cala todas as vozes, internas e externas. É a voz de Deus, o meu Pai, que olha para mim todos os dias e diz: Alex, independente do que os outros estão falando e do que você mesmo diz, eu digo para você: você é meu filho amado e eu tenho prazer na sua vida. Você é filho amado de Deus. Eu não sei o que as pessoas estão dizendo, eu não sei o que sua voz te diz, mas eu sei o que a voz de Deus diz: filho, você é amado. Filha, você é amada. Eu te amo. Eu te amo. Eu tenho prazer em você. O segundo dilema que eu quero mostrar para os irmãos é o dilema do propósito. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Eva não somente vive o dilema da identidade, mas também o dilema do propósito. Lembra, voltando um pouquinho, Deus, ele criou Eva para que junto com seu marido fosse alguém que dominasse sobre a criação. Deus falou: eu te criei não somente do jeito que você é, te dei a identidade que você tem, mas também te dei o propósito. Lembra? Para que finalidade? Vocês foram criados para isso. Eu quero que você governe sobre a criação. Porém, ao se submeter à serpente, Eva, ela abre mão disso. Por quê? Porque não era a serpente que deveria mandar nela, ela era a Eva que deveria mandar na serpente. Eva tinha que virar para a serpente e, na versão Alex Almeida super atualizada, e dizer assim: você cala sua boca, porque quem manda nesse jardim aqui sou eu. Deus entregou a autoridade desse jardim nas minhas mãos, nas mãos do meu marido. Eu sei quem eu sou. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então, serpente, fica na sua, e vai passear, que aqui você não tem vez. Gostaram da minha versão? Boa, né? Amém. Vou fazer uma e vocês compram depois, tá bom? Só que, quando ela dá ouvidos à serpente, ela deixa de viver o plano de Deus para a sua vida. A gente vive numa época de pessoas absolutamente perdidas em termos de propósito e vontade de Deus. E o pior, tem gente perdida aí dizendo que é discípulo de Jesus. Não sei o que fazer. Não sei qual que é o meu propósito de vida. Gente que não sabe mais a vontade e o plano de Deus para a sua vida e fica dizendo por aí: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser marido, eu vou ser esposa, eu vou fazer aquilo. Qual é o plano de Deus para a minha vida? E
E é interessante, irmãos, que quando a gente perde a nossa identidade, a gente perde o propósito. E quando a gente perde o propósito diz muito sobre o que nós devemos fazer, né? Para que dominem ação, né? Quando a gente perde o propósito, a gente deixa de fazer o que deveria fazer e começa a fazer o que não deveria fazer. Você conhece gente assim, que deveria estar fazendo o que Deus quer que ela faça, que deveria estar fazendo coisas que glorifiquem o Senhor, mas ela está fazendo outras que não deveria fazer, porque não está fazendo o que deveria fazer? Porque se tivesse fazendo, não ia estar fazendo a outra, né? Sabe, vocês estão me entendendo? Tem alguns doidos que me entenderam aí, né? Tudo isso porque se perdeu a identidade. Quando perdemos a nossa identidade, também nos afastamos do propósito para o qual fomos criados. Para que eu existo? Qual é o meu lugar nesse mundo? E a resposta é Eva. Não é sendo uma boa mãe, não é sendo uma grande profissional, não é sendo um baita crente, não é nada disso. Não são nessas coisas que você encontra propósito. Eva, você vai encontrar os verdadeiros propósitos para a sua vida, aqueles para os quais você foi de fato criada, quando você se encontrar com o descendente. A gente não somente encontra a nossa identidade no descendente, como também encontramos os nossos propósitos ao se encontrar com ele. Nós entendemos pelo que vale a pena gastar a vida, e é exatamente isso que é propósito. Eu gosto muito dessa definição. É pelo que vale a pena gastar a vida. Isso é propósito. Aquilo para o qual vale a pena acordar cedo todos os dias. Aquilo para o qual vale a pena se desgastar, sangrar, chorar, suar. Pelo que vale a pena fazer isso? Você tem esse desejo, essa vontade dentro de você, de suar, de sangrar, de acordar cedo por algo, por um propósito. O que faz você levantar da sua cama com vontade de se levantar e falar: é por isso que eu vivo. É por isso que eu vou pegar o ônibus lotado, o trem amarrotado. É por isso. Logo cedo. Irmãos, o período do Natal nos relembra quem somos e para que vivemos. Quem sabe o que é, sabe pelo que viver. Quem sabe o que é, sabe pelo que viver. Quem eu sou? Quais são os propósitos de Deus para a minha vida? E caminhando para a nossa conclusão, para o final, a resposta está em Jesus. Pelo que vale a pena sangrar, suar, trabalhar, acordar todo dia, pegar busão, trem, ralar, para quê? A resposta está em Jesus. Eva, eu vou te dar um descendente e ele vai te devolver tudo aquilo que foi roubado. Tudo aquilo que foi roubado. Por isso que no período do Natal, a gente se encontra com Jesus, e quando a gente se encontra com Jesus, a gente aprende quem a gente é. A gente olha para o espelho e a gente não fica mais perdido. A gente olha para a nossa agenda, e olha só que interessante isso, irmãos. Na sociedade que a gente vive, isso aqui é muito importante. A gente olha para a nossa agenda e a gente sabe pelo que vale a pena ou não perder tempo. Ou investir tempo, melhor dizendo. Não gaste tempo com aquilo que não faz parte do seu propósito. Por isso a gente celebra o descendente de Eva. Por quê? Porque eu e você somos como Eva. Nós somos como essa mulher. A gente luta contra a nossa identidade.
A gente luta com os nossos propósitos. Mas Deus diz para nós, a resposta, Eva, a resposta está no descendente. E sabe a serpente que te roubou tudo isso? O descendente vai pisar e vai esmagar a serpente dela, e vai esmagar a cabeça dela. Eu vou te devolver identidade, Eva. Eu vou te devolver propósito. Eu vou te mostrar pelo que vale a pena viver. Enquanto você buscar a sua identidade e o seu propósito em outras coisas que não seja em Jesus, você viverá frustrado, desanimado, decepcionado, deprimido, sem razão para levantar, acordar e ir à luta. Mas quando você se encontra com Jesus, você se encontra consigo mesmo. E você chega à conclusão: eu fui criado para viver para a glória desse Deus. Ô gente, escolhe. Hoje eu recebo mensagens perguntando assim: pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Será que é um carro branco ou um carro azul que eu tenho que comprar? Pastor, estou gostando de uma moça. Oh, que coisa linda. Mas tem outra gostando de mim também. E aí, qual que eu escolho? Irmãos, profissão, outra coisa, né? Meu Deus, eu não sei o que fazer. Olha, existem opções, e elas estando nos limites dos padrões e dos valores das Escrituras, escolha. Sabe por quê? Porque o mais importante não é quem você vai ser como profissional. O mais importante não é quem você vai namorar, quem você vai casar. O mais importante é que você viva para a glória de Deus. Porque vivendo para a glória de Deus, sua profissão vai ser uma bênção, seu relacionamento vai ser bem resolvido. Vocês estão entendendo? É isso, é sobre isso. Escolha viver para a glória de Deus. E as outras coisas da vida, tá aí, a gente tem que escolher. Ore, busque a vontade do Senhor, escolha. Mas acima da sua escolha, eu vivo para a glória de Deus. Eu fui encontrado por Jesus. Nele eu sei quem eu sou. Eu sou o filho amado de Deus. Eu sei para o que eu vivo. Se for para quebrar princípios e valores, não tem negócio. Eu não vou quebrar, porque eu vivo para alegrar o coração daquele que me salvou. Eva faz a gente se encontrar com o descendente. E tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado, identidade e propósito, no descendente eu olho e eu encontro tudo isso. Eu recebo esse dom maravilhoso de Deus. Se você está aqui hoje à noite, você que nos assiste pela live, se você não sabe quem você é, se você se olha no espelho e diz: quem eu sou? Se você não sabe para o que viver, o que vale a pena gastar os meus dias, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você ore nesse momento dizendo: Deus, se o Senhor existe, e se Jesus de fato veio para me salvar, hoje eu quero entregar minha vida ao Senhor e eu quero viver todos os dias para a glória do Teu nome. Tem misericórdia de mim, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E faça de mim um discípulo do Senhor Jesus. Faça de mim gente como Cristo é. Eu quero que você faça essa oração. E eu creio de todo o meu coração que você vai saber exatamente
quem você é e para o que você vive. Vamos ficar de pé e vamos cantar sobre essa verdade. Em Cristo nós encontramos um lar, em Cristo nós encontramos um amor que jamais encontramos em qualquer outra coisa ou pessoa. Eu quero encerrar essa nossa celebração de hoje, mas cantando com toda a minha voz, com toda a minha força: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, nós te amamos, Jesus, porque o Senhor trouxe identidade, o Senhor trouxe propósito, aquilo que o pecado destruiu, Jesus Cristo está restaurando, Jesus Cristo está trazendo de volta a nós, através do Espírito Santo de Deus, que se move no nosso coração. Jesus, obrigado, Jesus, obrigado por passar 9 meses como um embrião, como um bebê. Obrigado por nascer numa manjedoura, num lugar tão sujo. Senhor, obrigado por descer do trono da glória e vir a esse mundo que é um lixo, que é quebrado, para fazer da gente como o Senhor é, para fazer da gente amados e amadas de Deus Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a cabeça da serpente foi esmagada. E todas as vezes que o diabo vier nos tentar, nos lembre que no Senhor nós já somos mais do que vencedores. O diabo já perdeu. Graças ao Senhor. Graças à tua vinda neste mundo, à tua morte, à tua ressurreição. E não vemos a hora do Senhor voltar para nos buscar. Recebe a nossa adoração nesse momento, Deus, todo o nosso amor. Em nome de Jesus. Amém.